Olá, Clara, bem-vinda. Laura, bem-vinda. Oi, Júlia. Vocês me ouvem bem? Tô usando esse negócio aqui, eu nunca usei. Dá pra ouvir? Nossa convidada já está na sala, Laura. Luigi, olha, especialmente para você, hein, Luigi, que me pediu tanto esse bate-papo. Vamos lá, colocar a Laura. Dá para ouvir, que bom. Olá, Olá, bom dia, Laura, me ouve bem? estou ouvindo direitinho. Vocês Que também estão me ouvindo bem? acredito que sim, eu te ouço. Bom dia para você, boa tarde para o Brasil. Aqui são 17 horas em Estocolmo. Então estamos aí em três diferentes fusos, mas deu certo, deu certo. Laura, eu tô emocionada de ter você aqui, já falo logo, tô nervosa. Coloquei um colar aqui porque me inspirei com aquela foto que você me mandou com o seu colar maravilhoso. Eu achei esse aqui que comprei no Quênia para eu colocar um colar aqui bonito para recebê-la. Laura, eu chamei isso aqui de entrevista, mas na verdade é um bate-papo, né? É um domingo. Você não está aqui como representante do Ministério das Relações Exteriores, você está aqui como uma colega, né, de empreitada, mulher internacionalista, diplomata. Então, eu estou muito feliz de recebê-la para essa conversa. Eu Ah, sei. não, o prazer é todo meu, assim. Fico muito feliz também com o convite, né? Fico ainda mais feliz que deu certo, porque estávamos aí com algumas questões de agenda. Hoje acabou que eu não coloquei um colar, mas coloquei também uma blusa um pouco mais alegre para esse domingo. E espero que seja realmente uma conversa bastante interessante e útil também para quem participa, né, nesse domingo conosco. Com certeza. Com certeza, Laura. Eu pensei aqui numa certa estrutura aqui para nossa conversa, só para a gente conseguir fazer o melhor dessa hora que você está se disponibilizando aqui para a gente. Então, eu sempre gosto, assim, Laura, de começar contando assim um pouco da sua história, quem é você, né? Claro, sempre o que você se sente à vontade de contar, né, sobre a sua história, um pouco da sua vida pessoal. A gente consegue acompanhar bastante seu gosto musical, a sua rotina matinal. Então, e eu sei que você é geminiana, eu sou canceriana, mas eu tenho 450 planetas em gêmeos, tá? Mercúrio, ascendente, Lua, então já me identifico com você. Adorei o seu post dos Paranauê lá da Gambiarra na hora da comunicação, super me identifiquei. Mas tentei fazer uma estrutura aqui, Laura, da gente começar você contando um pouquinho a sua história e depois um pouquinho da sua preparação para o concurso. Você foi aprovada em primeiro lugar, então gostaria de saber assim como que você se preparou, como foi essa fase. E porque eu crio muito conteúdo sobre as Nações Unidas, eu tenho muito interesse, e acredito que os seguidores, as seguidoras aqui também, de saber como que é o dia a dia de uma diplomata brasileira na ONU. Quer dizer, você não é uma funcionária pública internacional, você não é uma funcionária da ONU, mas você está aí em Nova York e vai, ou pelo menos ia antes da pandemia, diariamente para a sede. Então, vamos começar vamos perguntar quem é a Laura e por que decidiu se tornar diplomata. O palco é seu, bem-vinda. Ah, muito obrigada. Então, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do fuso horário de quem nos acompanha. É realmente um prazer estar aqui. E eu acho que só o fato de você ter mencionado, Analice, que seu Mercúrio é em Gêmeos, já deixa muito claro todo esse seu perfil comunicador, né? Toda essa sua habilidade com as palavras. Enfim, talvez para quem não me conhece, vamos começar por aí, né? Meu nome é Laura Della Mônica. Eu sou diplomata desde 2012. Sou mineira de Belo Horizonte, né? Um dado muito importante para quem me acompanha, porque sou muito orgulhosa das minhas origens. Sou geminiana, né? Então eu gosto bastante das conversas sobre astrologia, sobre signos, enfim, sou uma curiosa. Trabalho atualmente aqui na Missão do Brasil, junto à ONU, em Nova York. Né? Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho uma pós-graduação em Direito Internacional Público pela Academia de Direito Internacional da Haia, na Holanda, e fiz mestrado em Relações Internacionais pela UNB. Né? E aí parte desse mestrado enquanto eu estudava também para o Itamaraty, que é um ponto que as pessoas têm certa curiosidade por intercalar, né? Por, na verdade,
se sobrepor ao estudo para o concurso. E fui aprovada em primeiro lugar em 2012, mas depois de ter sido reprovada em 2011. Eu acho que esse é um dado importante também, porque as pessoas tendem a glamorizar e a valorizar demais também a carreira e o concurso em si, né? É um concurso muito difícil, que exigiu bastante estudo, bastante preparação e também uma readaptação aí da minha trajetória de estudo. Então, eu saí de uma reprovação em um ano para uma aprovação em primeiro lugar. Claro que eu acho que a aprovação vindo em qualquer lugar que viesse, eu estaria extremamente feliz, mas na posição que veio também me deixou bastante honrada. Perfeito. E Laura, quando que você decidiu? Você sempre quis ser diplomata? Quando que deu esse clique assim de você do direito ir para a diplomacia ou a sua escolha de cursar o curso, de fazer o curso de direito já era visando a diplomacia? Conta pra gente um pouco essa decisão, por favor. Tá. Essa decisão ela é um pouco curiosa. Quando eu estava no ensino médio, né? Então já volta um pouquinho, assim, foi um pouco antes. Eu tinha um gosto muito grande por exatas. Então eu estudava, eu me preparava para fazer engenharia aeronáutica, né? Eu estava ali no terceiro ano estudando para prestar o ITA. Até que no terceiro ano, por um acaso, uma coincidência dessa, um colega chegou na turma e falou: olha, nós vamos ter uma simulação da ONU, né? Uma mini ONU, que é uma simulação que a PUC Minas oferece todo ano, uma simulação para o ensino médio. E um colega que ia participar na nossa equipe, ele desistiu, está passando mal, enfim, por alguma razão. Mas é um comitê que a pessoa precisa falar inglês. Toda a defesa, toda a argumentação é em inglês. E não eram todos os comitês que funcionavam assim. E é de última hora, é num domingo, ninguém quer, a gente precisa de alguém. Laura, assim, vai ter que ser você, senão o colégio vai ficar sem equipe. E sem alguém, assim, a gente vai ficar desfalcado. Aí eu falei, ai, gente, o que que é? E a época, era para representar os Estados Unidos na Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Era Estados Unidos em Meio Ambiente. Eu falei, ai, vamos lá, né? Então, não vou deixar o colégio na mão. E aí passei o sábado estudando, foi tudo em cima da hora. E aí no domingo eu cheguei lá e se abriu um universo que eu não fazia ideia de que existia, né? Então, assim, aquilo para mim mudou completamente os rumos da minha trajetória. Enfim, cheguei no colégio no outro dia, eu falei, gente, esse negócio de miniona é uma coisa muito interessante, é uma loucura, sabe? Vários países, uma loucura, assim, vários países, na mesma sala, todo mundo discutindo um tema e aí tentando elaborar uma resolução, e essa resolução todo mundo vai ter que se orientar por ela, todos os países. E aí, curiosamente, aquilo me trouxe, assim, como eu disse, né? Abriu ali uma porta que, claro, eu já tinha ouvido falar da ONU, mas não com aquele grau de detalhe. E aí, a partir daí, fui fazer aqueles acompanhamentos pedagógicos, e aí mudei. Decidi cursar, à época, a Universidade Federal em Minas, em Belo Horizonte, não tinha o curso de Relações Internacionais. Então, eu optei por fazer Direito, que era o curso que tinha mais similaridade, mas tanto que na minha formação acadêmica, né, na faculdade de Direito, se alguém for pegar hoje o meu currículo, ele é essencialmente voltado para a área internacional. Então, durante a faculdade, eu participei de vários grupos de estudo, né, o GED, que é um grupo também bastante conhecido, participei de competições de Direito Internacional, participei da JESA, depois participei do AMUN, que é uma simulação também da ONU, mas já para universitários. Enfim, então fui participando de atividades mais relacionadas à área de direito internacional. E não tinha muita clareza se queria mesmo a diplomacia, né? Eu gostava muito da parte da advocacia internacional, mas como você pode imaginar, que trabalha com essa área, né, de oportunidades para carreiras internacionais, é muito difícil, né, advogar num escritório para estados, né? A advocacia internacional interestatal é muito complexa e, assim, só grandes escritórios fora, né, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, atuam muito nessa área.
Então eu não vi, ainda não tinha certeza do que eu queria. Tanto que eu só comecei mesmo a estudar para o Itamaraty depois que eu me formei. E aí eu me formei, fiz a OAB, então eu tenho a minha carteira da OAB para eventualmente atuar, Certo. mas aí me mudei para Brasília para estudar para o concurso. Então foi um pouco essa trajetória. Nossa, o pessoal está aqui admirado. Acho que muitos dos seus seguidores estão aqui até reagindo. Ah, essa parte eu não sabia. Que Ninguém sabia. Que guinada. Sabia que eu acho que para você é a primeira vez que eu conto essa história publicamente. Eu já contei em alguns eventos, algumas atividades que eu participo de grupos de estudo, mas eu acho que numa live eu nunca tinha contado essa história. Que interessante. Olha só, eu trabalhei muito com o pessoal do ITA, que eu trabalhei na Saab, né? Foi assim que começou a minha história com a Suécia. Trabalhei no centro de inovação. Enquanto a Saab estava competindo com a França, né? E com o Cadassoa e com a Boeing, então, eu tive muito contato com o pessoal da aeronáutica na verdade, conseguia ver assim, que tem muito de relações internacionais, né? E ali era uma competição internacional, mas muito interessante, Laura. E você nunca pensou em trabalhar na ONU? Assim, sempre foi a diplomacia uma opção para você? Ou você também considerou trabalhar em alguma agência, fundo do Programa das Nações Unidas? Olha, eu acho que eu nunca cheguei a pensar, porque eu não conhecia tanto essa possibilidade à época, quando eu me formei. Né? Quando eu me formei em 2010, formei no final de 2009, né? Colei grau ali no início de 2010, não tinha tanto assim, não se falava tanto sobre essa possibilidade. Né? Por isso que eu acho tão interessante também o seu perfil e de outras pessoas que divulgam a importância de termos mais brasileiros nos órgãos internacionais, é exatamente para que as pessoas conheçam essa vertente da atuação internacional. Né? Então, eu acho que eu não pensei por não conhecer essa possibilidade. Nossa, muito triste, mas também muito interessante ouvir isso, Laura, porque eu até achei por algum momento que fosse alguma deficiência da minha formação. Eu acho que nós demos, eu não vou te perguntar aqui a sua idade, mas só pelo ano que você colou grau, acho que nós estamos mais ou menos na mesma idade, porque eu também terminei no final de 2009 a minha graduação. Mas a ONU me foi apresentada assim, Laura, como uma entidade, sabe? Assim, sei lá, como a Santa Sé. Como você vai lá, você pode visitar, mas nunca trabalhar. Para mim era uma coisa totalmente inacessível. E eu acho isso muito triste e estou muito convencida de que seja uma das razões, né, aí pelas quais a gente não tem tantos brasileiros, tantas brasileiras na organização. Mas a gente vai chegar na ONU aí daqui a pouco. Eu gostaria de perguntar um pouco, Lara, como foi então a sua preparação para o concurso, né? Uma vez que você decidiu que você prestaria o concurso, quais foram as dificuldades? E sempre peço para que você deixe algumas dicas, né? Que eu sei que mesmo alguns dos meus seguidores têm essa vontade de prestar o concurso, talvez não seja a primeira opção, mas está ali, né, permeando entre ONU e a diplomacia brasileira. Tá bem. Olha, como eu disse, né? Eu passei na minha segunda tentativa. Então, eu me mudei para Brasília, eu me formei ali no final de 2009, eu tenho 33 anos, né? Então, eu ainda não tenho problemas com idade, então... Então você faz 34, né? Você é geminiano, então você é de junho. Isso, passa Então... no final de maio. Se alguém quiser anotar, é 26 de maio. Eu vou anotar. Eu sou canceriana, então eu faço 33 em julho, 11 de julho. 11 de julho? Isso. Perto do meu avô. Meu avô é 19. Cancerianos são... São caseiros, tranquilos. Depois a gente pode organizar até uma live para falar perfis de signos na diplomacia. Isso aí daria uma... Desculpa. Mas, enfim, imagina, brincadeiras à parte, o meu estudo, né, ali quando eu me formei, eu me mudei para Brasília, então, em 2010. E aí, por isso, eu também sou muito grata ao apoio que eu tive dos meus pais, né? Tanto um apoio emocional, mas também um apoio financeiro. Sei que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Porque as pessoas precisam também trabalhar, não têm condição financeira para arcar com os estudos para um concurso que é realmente bastante demandante, né? Um concurso que exige 3 línguas nos seus exames, né? Não é um concurso simples. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Mas, então, me mudei para Brasília, né? Ali em 2010 não havia ainda cursos online, né? Era um debate ainda muito incipiente.
Então, por isso que eu me mudei, né? Tá. Achei melhor para focar. Brasília teria ali já vários professores com já expertise no concurso e optei por Brasília por ser realmente a cidade onde eventualmente eu moraria, sendo aprovada, e que me auxiliaria a ter um pouco mais de foco, né? Eu confesso que a minha personalidade geminiana no Rio de Janeiro ficaria um pouco eufórica. Danger, danger. A concentração ela sofreria ali bastante com as oportunidades que seriam colocadas. Mas, enfim, então fui para Brasília, aí eu fiz alguns cursos, tive. O que eu sempre sugiro, né, e eu imagino que outros colegas também, é escolher sempre pelo professor e não pelo pacote do cursinho fechado, né? Fazer sempre uma avaliação das suas dificuldades antes de pegar qualquer aula ou qualquer pacote, porque o concurso são muitas matérias, né? Então, há um risco muito grande do candidato ser oferecido ali um pacote com todas as matérias, aparentemente vantajoso em termos financeiros, mas que não vai auxiliá-lo a ter um estudo otimizado, pragmático para o concurso. Então, isso precisa ser avaliado com muita cautela. Né? Senão, também, são dois recursos que o candidato precisa avaliar com muito cuidado, que é o recurso tempo e o recurso dinheiro. Né? Então, eu escolhi muito bem os meus professores, eram professores com quem eu tinha uma empatia e que me faziam entender a matéria. Né? Não adiantava eu ter. Algumas pessoas falavam, Laura, mas tal professor é maravilhoso, é o bambambam bam, bam de tal matéria. Eu falei, gente, não adianta. Eu não entendo o que essa pessoa fala. Sabe? Eu não, assim, não bateu assim, a conexão. Então, eu fui fazer com um professor super low profile, que eu tinha uma aula particular no domingo, na casa dele, sabe? Então, assim, escolha aquilo que faz sentido para você. E o outro ponto, claro, foi ter um cronograma bastante organizado de estudo. Né? Eu não usava aplicativo nenhum, até porque não tinha tanta oferta, não tinha nem no WhatsApp na época que eu estava estudando para o Itamaraty, não tinha Instagram, não tinha nada, mas eu tinha um cronograma muito organizado. Né? Eu estudava em blocos de 1h30, eu estudava, eu revezava entre os temas, eu seguia os itens do edital. Então, eu sempre fui uma pessoa bastante organizada, né, nesse sentido. Então, isso eu acho que facilitou bastante. E aí, se eu pudesse dar também uma dica, que pode parecer uma dica um pouco vaga, mas é para os candidatos sempre terem consciência de, na terceira fase, que é uma fase escrita, né, de trazerem a sua personalidade para a prova. Né? E isso, para mim, fez muita diferença. E isso eu acho que foi a diferença entre eu ter sido reprovada e ter sido aprovada em primeiro lugar. Porque a primeira fase é uma fase de múltipla escolha, onde você marca o certo e errado. Para isso, você tem que ser treinado de uma forma muito pragmática. Né? Eu até brinco, tem que colocar uma viseira, sabe? E não se questionar muito. Sabe? Assim, é factual, são dados, é uma análise de causa e consequência. Então, assim, você tem que ser treinado para aquilo. Na segunda e terceira fase, são questões discursivas, né? Onde o candidato vai escrever, vai colocar ali seus argumentos, suas ideias. Então, é importante que o candidato saiba o que ele está escrevendo, né? Quando eu não passei, eu sinto que eu tentei replicar muito do que os cursinhos diziam que o professor ou que o examinador gostaria de ouvir. Mas eu não parei para avaliar se aquilo fazia sentido, com a pergunta, e se fazia sentido com aquilo que eu sabia. Né? Assim, era meio decoreba, entre aspas. Então, assim, não bateu. Tanto que no ano seguinte eu falei, olha, o cursinho falou isso, mas assim, o meu feeling, a minha personalidade, tanto que a minha resposta de segunda fase, que era uma resposta de português, tem uma argumentação essencialmente jurídica, porque eu me sentia mais confortável em usar essa base de argumento. Né? A terceira fase tem argumentos de outras linhas teóricas que eu me sinto mais confortável em usar. Enfim, então eu acho que
o fato de você colocar um pouco da sua personalidade, né? Uma pitada, claro, porque o cursinho vai te orientar. Eu acho que é fundamental. Acho que até falei demais já. Não, maravilhoso, maravilhoso. E eu achei tão interessante ouvir isso, porque eu acabei de abrir, né, uma mentoria aí para pessoas que têm interesse em trabalhar no sistema ONU. E uma coisa que eu e os meus colegas que estão me ajudando nisso, a gente fala é justamente da cover letter, que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esses tipos de serviço em que a pessoa vai escrever a carta para você. Ah, eu vou escrever, você me paga, sei lá, $50, eu vou escrever a sua cover letter na linguagem do PNUD para você entrar no PNUD. Porque a sua história, é a mesma coisa eu pegar a sua história, Laura, e começar a apagar e escrever com o meu jeito maluco de canceriana aqui. Gente, é muito importante, né, Laura? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, você concorda com isso também. A gente está agora saindo um pouquinho do concurso, mas, assim, para cover letter, para carta de apresentação, que, tudo bem, tem uma estrutura, você tem que usar um pouco o jargão da ONU, do mundo do desenvolvimento, mas que você conte a sua história, que você mostre a sua personalidade, porque é isso que vai te fazer única, né? Único. Esse é o seu unique selling point, se você quiser pensar aí no empreendedorismo. Então, eu nunca iria imaginar, Laura, que isso também seria uma pitada interessante no concurso. Que bacana. Muito legal saber disso. E eu acho assim, se você me permite complementar, eu acho que isso vai depois para a diplomacia. Sabe, assim, isso para mim nas negociações, isso a gente vai entrar depois, Uhum. é fundamental. Se você não tem a sua personalidade durante um processo negociador, assim, eu pessoalmente não respeito um diplomata assim que não tem uma personalidade, assim, pode estar falando um argumento completamente contrário ao que eu defendo. Mas você vê que tem ali uma personalidade, que tem uma lógica, que tem uma razão de ser. Agora, uma coisa que é altamente protocolar é uma coisa fria, é uma coisa assim. Olha, assim, você pode ter um argumento, assim, pode estar ali redondinho, sabe? Mas se tá frio, se a entrega desse argumento, ela é assim, se falta um temperinho, assim, você vai ter que precisar de um pouco mais para me convencer que esse seu argumento altamente técnico, que está ali perfeito, sabe? Vai. Tá bem amarrado ali, mas. Então eu concordo, eu acho que isso vale para assim, muitas coisas. Nossa, extremamente interessante, Laura. Eu só quero avisar o pessoal, quem tiver alguma pergunta, pessoal, tem um balãozinho de diálogo aí com um ponto de interrogação. Escreve e deixa a pergunta aí, porque a gente vai deixar alguns minutos para as perguntas também. Mas eu acho que nós já podemos passar para a parte que eu estou super interessada em ouvir de você aí, como que é o seu dia a dia na ONU. E acho que a gente vai acabar voltando também nessa questão da personalidade, porque eu li recentemente o memoir da Samantha Power e ela falou muito disso, né? De que essa posição de embaixadora dos Estados Unidos, né? Embaixadora na ONU sempre foi muito criticada por ser uma mera spokesperson, uma pessoa que vai lá, digamos, um papagaio, né? Que vai lá e só fala, só reproduz o que o Washington estava dizendo e que ela discorda, enfim, não vou dar spoiler do livro, mas achei muito interessante que ela também fala disso, que ela trouxe a personalidade dela, né? As experiências dela como jornalista, né? Que ela era uma outsider, ela nunca foi uma diplomata de carreira, e como que isso, né, acabou sendo um sucesso na carreira dela. Mas eu gostaria de saber, Laura, como que é o seu dia a dia? O que faz um diplomata, uma diplomata brasileira na ONU? Olha, eu até estava pensando bastante como colocar isso de forma organizada, porque o meu dia a dia ele varia muito, né? Então, assim, só para situar um pouco também quem nos assiste, né? Eu sou uma diplomata de carreira, né? Sou diplomata brasileira, então eu sou uma funcionária pública, né? A minha atuação é regida pela Lei 11.440 de 2006, né? A Lei do Serviço Exterior, toda a legislação brasileira, enfim, toda a minha atuação aqui, ela é baseada nas instruções, nas orientações que eu recebo de Brasília. Enfim, então eu sou uma diplomata do Brasil, né? Diferente de outras pessoas que atuam na ONU, que atuam no PNUD, ONU Mulheres, enfim, outras instituições, e também funcionários de outros governos que estão atuando também em representação a seus países. Né? Isso para deixar claro assim, qual é a esfera de atuação. Uhum.
E claro que diplomatas podem, os diplomatas brasileiros atuam em diversas frentes, né? Podem atuar tanto em Brasília, né, na Secretaria de Estado, nos escritórios regionais, que nós temos em várias localidades, inclusive em Belo Horizonte, que é o Ereminas. Nós temos as embaixadas, nós temos os consulados e nós temos as missões. Aqui em Nova York, né, eu trabalho na missão do Brasil junto à ONU, que é considerado um posto multilateral. Né? E o multilateral é exatamente por eu cuidar de um portfólio de temas e tratar desses temas com todos os países, com 192 países da ONU, né? Sendo o Brasil 193. Então vamos lá, como é meu dia a dia? Né? Eu integro aqui o que a gente chama a equipe da terceira comissão da Assembleia Geral. Então, o meu portfólio ele é essencialmente voltado para os temas relacionados a direitos humanos e temas sociais. Né? Então, eu tenho aqui um espectro de temas, não vou entrar nas especificidades, quais são, mas enfim, depois a gente posso dar alguns exemplos específicos. O dia a dia, eu posso falar pré-Covid e pós-Covid. Sim, estou super curiosa para saber como que o Covid mudou. É importante. Sim. Antes da pandemia, né, assim, o nosso horário de trabalho também são 40 horas semanais, em tese, né? Porque aqui em Nova York a gente acaba trabalhando um pouco mais, a depender também das atividades, reuniões preparatórias, enfim. Então, um dia normal, ele talvez começaria com o que a gente chama de um café da manhã de trabalho. Né? A atuação do diplomata, normalmente, a gente diz que é representar, informar e negociar. Né? A tríade da atuação diplomática. Então, essa questão de representar e informar, nós precisamos muitas vezes coletar informações, conhecer nossos interlocutores, saber, né? Então, por exemplo, eu vou ter um processo com o país A. Eu preciso saber quem é o diplomata responsável, ou a diplomata. Né? Lembrando também que nós temos muitas mulheres na diplomacia e precisamos de mais. Sim. Feita essa ressalva, continuo com a minha rotina. Então, preciso conhecer aquele interlocutor. Né? Então, é interessante, vamos marcar um café, né? Nem que seja meia hora. E normalmente é assim, curto. Então, você senta, toma um café, fala, e esse processo, como tá, enfim. Os escritórios são todos perto da ONU. Né? Às vezes as pessoas se confundem. Laura, o seu escritório é dentro da ONU, naquele prédio que a gente fica vendo? Não, a missão do Brasil não é lá dentro. Né? Aquele prédio que todo mundo vê, aquele prédio bonito. Eu acho que eu tinha separado uma foto aqui, mas perdi. É o prédio do secretariado. Né? O secretariado é um dos órgãos das Nações Unidas. A missão do Brasil fica num prédio a 3 ruas daquele prédio que todo mundo conhece. Então, eu tenho normalmente um café da manhã de trabalho, eu posso ter algumas reuniões, algumas negociações, né? Eu posso ter alguns briefings, por exemplo, o secretário-geral da ONU vai organizar no ano que vem uma reunião muito importante sobre o tema X. Então, ele organiza na ONU um briefing para explicar para os estados o que ele está pensando, o processo preparatório. Então, os estados vão lá só para ouvir, tomar nota, anota tudo, chega, escreve, manda para Brasília, né? Aí tem também a parte toda de colher informações, né? A missão do país Y está pensando em apresentar uma resolução. Ouvi falar, porque aqui também se ouve muito. Então, você liga. Fulano, ouvi falar que vocês estão pensando em apresentar uma resolução, é verdade? É verdade. Então, você vai lá e manda para Brasília. Olha, parece que vai ter e tal. Então, a atuação, ela é muito diversa. Né? Então, desde atuações mais ativas, né? Assim, de reuniões, negociações, etc., há também atuações burocráticas, né? De sentar, redigir um relatório, enviar para Brasília, fazer uma análise de um processo que está acontecendo, né? De analisar textos, de, por exemplo, trabalhar processos de negociação. Né? Depois eu até posso entrar em mais especificidades sobre como funciona uma negociação internacional. Enfim. Mas é um processo muito dinâmico. Isso pré-pandemia.
né? Pré-pandemia. E isso foi o que eu vivi em 2014, que eu fui estagiária aí na Missão do Brasil junto à ONU. A minha chefe era a Marina Pitella, vi até uma foto de vocês juntas, ela com o bebê, ela estava grávida na época. Aí lembro que nós fomos até num coquetel, né? E aí ela não estava bebendo e tal. Aí eu falei, você não bebe álcool? Ela, não, eu tô grávida. Eu, ok, fiquei tão sem graça. Mas ela, não, tudo bem, né, ela já tinha contado para os chefes e tal, então ela estava grávida do primeiro bebê dela. E foi bem isso mesmo, né, eu me lembro, e a quinta comissão, assim, na verdade eu não gostei muito quando me colocaram na quinta comissão, eu falei, ai, que chatice esse negócio de orçamento, eu queria ficar, mas depois, Laura, foi assim, nossa, a gente passou do dia 24 para o dia 25 negociando, sabe, eu passei o Natal dentro da ONU, assim, e eu realmente, e a Marina falou, olha, é um tema, assim, mais, né, de número, de orçamento, mas é aqui que as verdadeiras negociações acontecem. Ela era uma super defensora aí da quinta comissão e uma excelente chefe, supervisora. E eu estou muito curiosa, Laura, para saber o que aconteceu, né, durante a pandemia, essa Zoom diplomacy, e se é possível mesmo que as negociações, que toda essa parte relacional que você falou, né, do cafezinho, eu e a Marina, a gente foi muito nessa brown bag lunch, né, que a gente vai almoçar, leva a sua comida e tá ali comendo e fazendo reunião. Como que foi? Como que mudou, assim, com a pandemia? Não, eu vou fazer só um parêntese. A Marina é uma amiga querida, né? Depois da quinta comissão, ela passou para a terceira. Ela passou para a terceira? E tanto que nós nos conhecemos assim, porque em Brasília, antes de vir para cá, eu trabalhava na divisão de temas, na então divisão de temas sociais, né? Que quem era uma das divisões que tinha interlocução com a terceira. Então, foi assim. Então, eu vinha muito a trabalho também, enfim. E aí acompanhei, né? Acho que a Marina já está no terceiro filho, está de volta a Brasília, mas é também uma amiga querida, uma excelente profissional. Então, fico muito feliz que ela tenha sido aí a sua referência. Mas é isso também, tem cada equipe, né, tem os seus prós e contras em cada comissão. Né? Claro, uma comissão, a terceira, eu poderia aqui elencar inúmeras características, né? Mas a quinta é isso. Orçamento tem que ser aprovado até o final do ano, senão a ONU não funciona. Então é isso. Natal, Ano Novo, tá lá negociando mesmo. Mas vamos lá, essa famosa Zoom Diplomacy, né? Ou Zoom Diplomacy, como as pessoas têm chamado. Olha, afetou bastante, né? Isso é inegável. Eu acho que com a pandemia, nós podemos analisar de duas perspectivas, né? Eu acho que, por um lado, a pandemia mostrou que muitas das atividades são, sim, possíveis de serem conduzidas numa plataforma digital, né? Por exemplo, briefings, né? Ações mais informativas. Você, inclusive, consegue até dinamizar um pouco mais a atuação, a presença física, né? Assim, para você escrever um relatório, para você atuar. Então, você consegue otimizar o trabalho se você organizar bem. E, claro, assim, acho que todo mundo, pelo menos, falando, claro, da experiência aqui, todo mundo com um senso de responsabilidade, com home office é realmente office, né? Você está realmente trabalhando naquela circunstância, então as coisas realmente funcionaram. Claro, com um desafio adicional de que no início precisou ser feito um ajuste de que as pessoas acharam que home office era 24 horas office. Né? Então, assim, eu recebia WhatsApp de delegados da ONU em tudo quanto é horário, eram reuniões, eram briefings que, em tese, seriam feitos sei lá, às 10 da manhã. Mas porque o relator está em Genebra, não pôde vir, a gente vai fazer no horário de Genebra, é 5 horas da manhã em Nova York. Então, assim, esse fine-tuning precisou ser feito, e no início foi bem desgastante. Mas há um elemento que é impossível da diplomacia ser feita no mundo virtual. E isso eu falo, claro, da minha perspectiva pessoal, né? Uma perspectiva, uma visão própria, enfim, não tem aqui nenhuma posição além da minha experiência, Laura, né? Que não tem como
parte da diplomacia, dessa atuação, ser feita no mundo virtual por duas questões. Uma, que é a sensibilidade da segurança cibernética, isso precisa ser falado, né? Não é simples, né? Porque a negociação é um processo que você é estratégico, né? A negociação, você fala coisas e você joga, é tipo um jogo de pôquer, né? Você blefa, você... Enfim, você não pode estar ali sendo arriscado a estar alguém... Enfim, né? Você não pode estar com o risco de ser exposto. É isso que eu quero dizer. Muito estratégico, né? É estratégico. Então, às vezes, você está ali oferecendo barganhas que são altamente delicadas. E você está oferecendo porque você está num ambiente que é um ambiente seguro e é um ambiente ali onde todos estão na mesma circunstância. Agora, no ambiente digital, você está aqui negociando, mas tem sei lá, o cônjuge, ou o namorado, ou, sei lá, não sei, o handyman do prédio veio fazer um ajuste, você não sabe quem tá. Você pode ter o seu cuidado de estar negociando num ambiente seguro, né, na sua casa. Mas você não sabe como outros colegas estão conduzindo esse processo, né, o grau de responsabilidade. Então, sim, nós temos processos que estão sendo conduzidos, de negociações que estão sendo conduzidas em meio digital. Mas que não é a mesma coisa. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, claro, sem mencionar o tema, nem detalhes. Um processo que foi adotado semana passada, que foi um processo extremamente conturbado, assim, com muitos idas e vindas, que foi levado a voto, enfim, que pessoalmente, eu acho que se tivesse sido conduzido num ambiente pessoal, isso seria possível de ter sido evitado. Nossa, que interessante. Né? Então, assim, porque é o tipo da coisa que falou assim, gente, calma. Primeiro, respira todo mundo, vamos sentar aqui e vamos falar, olha, isso aqui, assim, tá todo mundo cansado de saber que isso aqui não vai dar, sabe? Porque você precisa, chega em um momento num processo negociador que você tem que ser franco. E as pessoas, assim, os negociadores, quando são negociadores sérios e preparados, sabem os limites, né? Então, assim, é muito sensível. Eu acho que o ambiente online mostrou que, assim, a diplomacia se faz realmente muito necessária. Muito necessária. E, assim, claro, um fine tuning, né? Tem coisas que você pode agora adaptar para o online. Mas tem coisas que o pessoal, a reunião presencial, se faz ainda mais necessária, assim. Nossa. Então, eu acho que essa é um pouco a minha visão. Muito interessante. Me veio agora à mente, né, fugindo totalmente aqui da nossa área de atuação, mas o meu marido é psicólogo, né? É sueco, psicólogo. E ele, durante a pandemia, começou a atender por telefone. E ele é um pouco mais velho que eu, né? Então ele fala, eu não sou nem millennial, eu sou de uma outra geração. E aí ele falou, gente, como psicólogo, eu preciso ver se a perna da pessoa tá tremendo, eu preciso ver se a mão dela, por exemplo, a minha mão tá suando, que eu tô, né, empolgada. Então, tudo isso, ele falou, fica muito difícil eu, como psicólogo, né, atender. Dá, como você tá falando, assim, mas principalmente se já é um cliente antigo, né, ou se é uma pessoa com, digamos, né, bom, todo problema é importante, mas um problema, digamos, um pouco mais light, nem sei se eu posso falar isso, mas enfim, mas ele sentiu muita dificuldade, agora só me veio isso na cabeça, assim, sabe, da diferença de estar ali, né, naquele ambiente, respirando o mesmo ar, vendo a pessoa inteira, né, como ela tá batendo o pezinho, tudo. Eu acho que é isso que você quis dizer também, né, dessa coisa da proximidade, talvez, assim, do olho no olho. É exatamente isso, sabe? Eu acho que não só para quem negocia, mas, por exemplo, normalmente os processos, né, talvez para o pessoal também que acompanha entender, porque às vezes eu tendo a falar como se também as pessoas assim, soubessem essas dinâmicas, né? E aí, desculpem se às vezes eu atropelo demais. Mas, assim, numa lógica negociadora, normalmente nós temos um facilitador ou uma facilitadora, que é uma pessoa que fica, assim, um país, né, que vai fazer um pouco a mediação, entre aspas, desse processo. Né? Então, é uma pessoa que meio que se afasta um pouco da negociação, ela fica ali com o texto e ela fica ouvindo todo mundo, coletando, e assim, fala, eu quero incluir isso no texto, eu quero tirar isso do texto, eu não concordo com isso, enfim.
E aí, esse facilitador, com às vezes um apoio do secretariado ou das agências da ONU que são relacionadas ao tema, vai fazendo ali uma limpeza do texto, enfim, vai fazendo um ajuste, né? E às vezes, até para quem facilita o processo, é importante de você estar na mesma sala, porque você vê no rosto dos delegados e tal, se o pessoal está cansado, né? Se o pessoal está assim, impaciente, se o pessoal começa a sair da sala, né? Então, assim, toda essa dinâmica, isso que você mencionou, por exemplo, da linguagem corporal, é fundamental, né, na diplomacia. Né? Claro que quando eu entrei, quando começa, a gente vai aprendendo, né? Quando você chega, quando foi minha primeira negociação, sei lá, deve ter sido um desastre, né? Claro que também, claro, você vai começando com negociações um pouco mais simples, até ser conduzida com processos mais complexos e com toda uma estrutura de chefia, hierárquica, enfim, instruções, deixar muito claro, sabe? Isso aí não é cada um por si, né? Tem toda uma estrutura para que esse processo seja conduzido, uma estrutura de preparação. Mas é fundamental, né? Para que você esteja vendo como o outro reage, inclusive ao seu argumento. Né? Às vezes você apresenta um tema, aí, tipo assim, alguém que está anotando já para e olha, sabe? Às vezes você fala alguma coisa, alguém, assim, já franze a testa. Então, assim, são pequenos sinais que você percebe que aquilo está sendo ou bem recebido ou não tanto. Agora, numa negociação que está todo mundo com a câmera fechada, você só abre na hora que você vai falar. Nossa. Né? Se você não sabe nem se a pessoa está ali, presente. Porque às vezes não está. Então, assim, são processos que eu acho que ainda vão exigir, claro, são necessários pelo atual momento, né? Fundamentais exatamente porque é impossível, no atual contexto, você promover aglomerações dessa forma. E a ONU realmente tem que enviar um sinal de que está atuando de uma forma responsável, enfim, de atuar para evitar de qualquer forma o contágio e que a pandemia se agrave, e tem feito isso, né? E os Estados-membros da mesma forma, mas que é um aprendizado. Muito, nossa, muito épico isso aqui que a gente está fazendo agora. Eu fico imaginando a gente assistindo isso aqui daqui a alguns anos e falando, nossa, muito interessante. Olha só, Laura, nós temos aqui um pouco mais de 20 minutos, tem 13 perguntas. Gente, não vai dar para responder tudo, mas eu vou ver aqui as perguntas que se assemelham, que normalmente o pessoal manda pergunta bem parecida. Vamos ver aqui. Bom, tem uma pessoa perguntando sobre a idade, se a idade é um empecilho para prestar o concurso. Eu já responderia que não, né, Laura, de nenhuma maneira. Uhum. E perguntando também se a missão do Brasil no ONU vai abrir uma chamada para formação complementar esse ano. Eu acho que esse programa não existe mais, né? Ele ainda existe? Não, não. Por um tempo, né, tanto a missão aqui quanto em Genebra tinham esse programa, né, de formação complementar, estágio, mas esse programa já há algum tempo, se eu não me engano, desde que eu cheguei aqui, há uns 3 anos, não existe mais por alguns entraves de legislação, enfim. Mas o que eu sugeriria, né, e aí voltando um pouco no que tínhamos comentado no início da live, a missão tem uma página, né, no Instagram, também uma conta no Twitter, em que acho que toda quarta os colegas publicam oportunidades de emprego na ONU. Né? Não são, claro, não são vinculadas à missão, né? Porque para a missão, para trabalhar aqui como diplomata, ou como também, lembrando que na carreira, dentro do Ministério de Relações Exteriores, existem outras carreiras, né, de oficial de chancelaria, assistente de chancelaria, também são fundamentais para o funcionamento da política externa, mas todas são por concurso público. Né? Então, assim, para a carreira diplomática, é por concurso. Mas a missão tem publicado nas mídias sociais ofertas de emprego ou de estágio oferecidas pela ONU e pelas agências. Então, se alguém também tiver interesse, pode acompanhar pelas mídias sociais da missão. Sim, é verdade. Ótima, ótima dica. Laura, tem uma seguidora sua, a Anne, que diz que
te segue há muito tempo e pergunta assim como se você tem noção de que você é uma inspiração para muitas meninas e mulheres. E esse comentário dela já me fez lembrar aqui de uma pergunta que eu queria te fazer também. Primeiro, agradecer, né, você ter esse seu perfil aberto, você está compartilhando ali, a gente sabe, na medida do possível, né? Tem muita informação que você realmente não pode compartilhar. Eu gostaria de perguntar quando que você decidiu começar a criar conteúdo dessa forma e por quê? E deixar aí a mensagem da sua seguidora que diz que você é uma inspiração não só para ela, mas para muitas mulheres. Tá, primeiro, então, obrigada, Anne, e todos e todas que têm enviado mensagens com esse teor, né? Fico muito feliz. Eu tenho tentado, né, produzir conteúdo, mas às vezes o ritmo de trabalho e a demanda que o posto e que as questões aqui em Nova York colocam não me permitem produzir e divulgar tanto quanto eu gostaria, mas eu fico feliz que o pouco que eu tenho produzido também tem impactado e tem sido útil para as pessoas, então isso fico realmente muito, muito feliz. Eu acho que a decisão de abrir o perfil e de começar a falar mais sobre a carreira, ela já existia, né, mas não nas redes sociais, né? Eu já tinha uma atuação voltada para mulheres na diplomacia, né? Tanto que lá em Brasília nós tivemos essa atuação com a elaboração do documentário Exteriores, né? Que aí eu já deixo aqui também a sugestão para que assistam, aproveitem o domingo para isso. Eu tinha também lá um programa de orientação, né? Assim, uma orientação voluntária para mulheres que tinham interesse em ser diplomata. Mas, claro, depois que eu vim para a missão, atuar dessa forma ficou mais complicado pela disponibilidade de tempo. Mas, com o início da pandemia, né, e essa questão de estar sempre de casa, permitiu, eu imagino que esse compartilhamento de informação. Claro que que exige um pouco mais de trabalho por essa seleção das informações. Né? De vez em quando eu até brinco. Várias vezes eu gravo e falo assim, eu queria muito compartilhar, isso é tão interessante. Aí eu falo, mas eu não posso. Assim, o processo ainda não terminou. Ou então até penso, adoraria compartilhar isso. Eu falo, nossa, mas esse tema é polêmico. Então, assim, porque eu cuido de uma área que gera sensibilidades. Né? E assim, é um momento de pandemia. Né? Eu cuido dos temas relacionados à saúde. Né? Então, num contexto de pandemia, é um pouco complexo. Né? Então, todos os meus temas estão, de alguma forma, relacionados ao que está acontecendo atualmente. Então, por isso que eu acho que a produção de conteúdo ela fica um pouco limitada. Né? Porque muitos dos temas que eu poderia compartilhar são temas com os quais eu lido diariamente. Então, acaba que eu não posso. Por exemplo, eu tenho muita vontade de compartilhar um dia como funciona um processo negociador. Mas toda vez que eu vou começar a fazer isso, eu falo, aí não dá tempo, porque outro processo surge. Então, até uma amiga me sugeriu, Laura, mostra um processo que aconteceu, sei lá, 2, 3 anos. Isso, né? Só que o processo que aconteceu há 2, 3 anos é usado de referência para o processo que vai acontecer este ano. Tá. Então, são cíclicos. Né? Então, assim, tem alguns eu tenho em mente, mas eu preciso parar para organizar, né, melhor, para fazer essa separação, para ter esse cuidado. Mas eu acho que esse foi o momento, né, assim, de estarmos todos em casa, de produzir um conteúdo de qualidade. E outro é porque, assim, quem me conhece, né, e eu acho, assim, que é fundamental para a diplomacia, eu sou uma pessoa idealista, sabe? Eu sou uma pessoa bastante idealista. Assim, já fui mais, confesso, eu acho que depois que eu vim trabalhar na ONU, o idealismo caiu um pouquinho, porque você vê muito as dinâmicas de poder acontecendo em tempo real, né? Isso é realmente complexo, mas eu sou uma pessoa idealista, assim. Eu acho que todos nós que trabalhamos com a área internacional e que queremos realmente promover alguma transformação,
que acreditamos na diversidade, na representatividade de instituições, temos que ter uma pitada de idealismo. Sim. E aí, a minha intenção foi exatamente tornar a carreira diplomática mais conhecida. Né? E aí as pessoas falavam, ah, Laura, mas o que faz? Ninguém sabe o que faz um diplomata. Aposto que você fica aí, tem um monte de reunião, você fica discutindo palavras e vírgulas e isso não serve para nada. Né? Mas já tá melhor do que o que falaram para mim, que eu ia ficar tomando champanhe de gente, eu adorar, que emprego é esse? Porque às vezes as pessoas pensam isso, né? Pensam a diplomacia também como uma profissão de muito glamour, né? De muitas viagens, enfim, mas também tem muito perrengue, tem muitos desafios, né? Isso daria também tema para uma outra live. Mas é também uma carreira onde nós temos realmente oportunidade de fazer diferença. Claro que às vezes a diferença é pequena, assim. É às vezes para um grupo pequeno da sociedade civil que está atuando num tema específico, né? Então, mas assim, se já fizer diferença, sei lá, para uma pessoa, para duas, sabe? Para uma instituição da sociedade civil que atua, para um governo que conseguiu um pouco mais de verba para desenvolver um programa de vacinação contra a poliomielite, sabe? Já vai ter servido para alguma coisa. Então, eu acho que foi isso, sabe? Assim, de fazer, olha, gente, diplomacia é importante, sabe? Diplomacia tem aí suas dificuldades, tem aí seus entraves, como qualquer outra dinâmica, tem as suas relações realistas de poder, claramente, né? Mas é possível e precisamos de mais gente boa, mais gente interessada, mais gente preparada, mais gente de diversos lugares do Brasil, mais mulheres, enfim, mais gente de todos os perfis. Então, acho que foi esse o propósito que me incentivou a falar mais sobre a carreira. Nossa, eu queria muito ter tido uma figura como você quando eu era mais nova, porque outra coisa também, né? Assim como a ONU era como se fosse a Santa Sé para mim, diplomacia era aquela pessoa que você ia lá na palestra, normalmente era homem, e depois você tinha que ficar esperando com um caderninho assim, né? Como se fosse um superstar, assim, para fazer alguma pergunta, né? Era totalmente inacessível, assim, também tinha uma noção muito vaga. Bom, a gente tinha estuda, né? Então talvez tivesse um pouco mais de noção, mas assim, não conhecia um diplomata. Que a primeira vez que eu conheci um diplomata, nossa, parecia que eu estava conhecendo uma pessoa assim super famosa, sabe? Sou amiga de diplomata. E são pessoas normais, assim, pessoas que, né, realmente têm um nível educacional muito grande mesmo para poder passar no concurso, ter uma carreira que gera um impacto, mas são pessoas de carne e osso, são pessoas, né, que normais, assim como os funcionários da ONU também. E eu acho muito importante desmistificar isso, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas são muito gratas a você criar conteúdo. E só para as pessoas entenderem também, uma pessoa perguntou aqui lá da questão de como que fica a questão dos seus valores, do que você acredita e representar um país que de repente, um governo que de repente não está de acordo com os seus valores. Eu já me adianto aqui, né, porque eu estudo muito funcionário público internacional na ONU e eles têm um código de conduta, né? Então, o funcionário da ONU, ele está ali para representar a organização. Então, ele, somente quando ele vai a público, se ele vai fazer uma palestra ou tem um Instagram, ele tem que ter muito cuidado, né, de como ele se posiciona, do que ele fala, porque ele, em teoria, representa a ONU 24 horas. Eu poderia dizer que na diplomacia é assim também? É, e eu acho que isso é muito, muito curioso, porque uma das razões, né, de eu falar mais sobre a diplomacia é porque eu tenho muito orgulho, né, de ser diplomata. Assim, eu tenho muito amor pela profissão, assim, acho que é uma profissão incrível e é uma profissão que a gente aprende, assim, diariamente. Diariamente. E como o meu chefe costuma dizer, ele fala assim, a questão é que a gente tem Brasil escrito na testa, né? Então, eu vou na farmácia ali comprar sei lá, comprar uma pasta de dente, se eu encontrar um diplomata de outro país, aquele diplomata está encontrando o Brasil, sabe? Se eu estiver num aeroporto fazendo alguma coisa e encontrar alguém de algum outro organismo, o diplomata está encontrando o Brasil. Claro que é difícil, porque você tem, claro, a sua vida pessoal, você tem que conduzir, mas nós temos realmente as legislações que nós temos que respeitar, tanto as legislações que orientam a nossa atuação, né? E aí nós temos, como eu mencionei, a lei do Serviço Exterior Brasileiro,
né? E temos também que respeitar a legislação sempre dos locais onde nós estamos servindo, né? Respeitar as legislações dos países, enfim, cada um tem a sua realidade nacional. Então, isso é importante também. E no que se refere à nossa atuação internacional, é como eu mencionei, a atuação de qualquer diplomata, em qualquer posto, ela é uma atuação que é organizada com base em uma estrutura hierárquica, né? Aqui há uma cadeia hierárquica de chefias. Nós temos, por exemplo, todos os processos, eles vêm com instruções, né, de Brasília, e muitas vezes há um processo, inclusive, de coordenação interministerial, porque os temas, eles são a representação é do Brasil, né? Então, os temas, eles têm que ser coordenados entre os ministérios, né? Porque diz respeito a uma série de outras dinâmicas que vão além, inclusive, da própria responsabilidade do Itamaraty. Né? Se nós vamos discutir, por exemplo, energia, Ministério de Minas e Energia tem que ser consultado, Ministério de Infraestrutura, né? Ministério de Meio Ambiente, enfim. Então, essa articulação precisa ser feita. E tem sempre que lembrar que toda atuação ela tem uma base de respeito à legislação interna, né? Nós temos ali os princípios que regem a atuação internacional do Brasil, da política externa, estão dispostos no artigo 4º da Constituição. E tem todo um arcabouço jurídico dos tratados, né, que o Brasil é signatário e ratificou, enfim, que respaldam também essa atuação. Então, tem toda essa atuação, ela tem uma base, né? Ela tem ali toda uma estrutura por trás. E isso tem sempre que ser lembrado, porque é isso que nos orienta. Perfeito. Laura, tem mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente, pessoal, eu não vou conseguir que a gente responda todas. Mas já perguntaram do documentário, alguém já escreveu, Exteriores, Mulheres na Diplomacia Brasileira, e onde encontrar? Até pouco tempo estava na sua bio do Instagram, Laura. Ainda está lá o link? Isso, ainda está lá e ele está disponível na plataforma Vimeo. Certo. Bom, eu acho que é isso. As perguntas aqui, como elas foram chegando conforme nós fomos conversando, já foram respondidas. Eu gostaria de aproveitar os minutinhos finais e te agradecer novamente, Laura, e falar que nós temos que marcar a nossa conversa sobre diplomacia e astrologia, porque eu já vi várias reações, o pessoal falando que a gente tem que marcar. A live vai ficar salva, pessoal. Eu deixo salva tanto aqui quanto no YouTube também, aí já pensando, né, nessa questão da democratização, porque aí não fica só presa ao Instagram, mas você consegue assistir também no YouTube. E gostaria de pedir para que você fizesse as considerações finais, Laura, até para deixar aí você almoçar daqui a pouquinho. E mais uma vez, obrigada. Ah, imagina, não, o prazer foi meu, né? Espero que tenha sido útil. É sempre difícil falar sobre tantos temas, né, em uma hora, mas só para dizer que realmente falar sobre a diplomacia, falar sobre a carreira diplomática, falar sobre o Itamaraty é sempre um prazer, né? Assim, a atuação na carreira diplomática para mim é realmente uma honra, é um motivo de orgulho, né? Como eu disse, é uma carreira que tem seus desafios, né? Que tem os seus momentos de dificuldade, por exemplo, a distância que eu tenho da minha família, que está em Belo Horizonte, é realmente difícil, né? Porque eu sou realmente bastante apegada, né? Mas, enfim, é parte dessa dinâmica. Então, se tiverem qualquer dúvida em relação à carreira, em relação à atuação aqui junto à ONU, fiquem à vontade também para me mandar uma mensagem, para me escreverem no Instagram, que eu estou sempre à disposição. Às vezes posso até demorar um pouquinho a responder, mas eu tô sempre às ordens. Espero que tenha sido útil e, mais uma vez, te agradecer, Ana, pelo convite, né, assim, por essa ótima conversa no domingo e já me colocar à disposição sempre que precisar. Perfeito. Eu espero te conhecer pessoalmente, Laura, em breve, em algum lugar do mundo aí, quando essa pandemia, né, quando a gente conseguir tomar nossas vacinas e for seguro encontrar novamente. É verdade. Um grande beijo, bom restinho de domingo para você, pessoal também. E eu aqui também já está chegando a hora do meu jantar. Um Um beijo, bom beijo. domingo. Tchau, tchau. Obrigada.